Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Estudando o Espiritismo. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de páginas do Evangelho, agora no capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Se você não assistiu aos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar, não só esse, mas outros estudos também do canal. Muito bem. No vídeo de hoje, então, vamos estudar uma página do capítulo 13 e selecionamos logo a primeira mensagem, que é o fazer o bem sem ostentação. Antes de lermos juntos essa mensagem e fazermos um comentário sobre ela, é importante a gente sinalizar que o capítulo 13 é o capítulo que fala para nós sobre como nós devemos fazer a caridade. Muitas pessoas consideram que o capítulo 15 é o que trata sobre a caridade, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, o tema principal do capítulo não é a caridade. O tema principal do capítulo é a salvação. Nesse capítulo 13, a gente vai encontrar as mensagens sobre a caridade material e moral e sobre a beneficência exclusiva, sobre a piedade, sobre os benefícios pagos com ingratidão. Então, aqui é o lugar, né, do Evangelho onde nós encontramos esse tema mais bem trabalhado. E aí é preciso a gente entender que quando Kardec seleciona as partes do Novo Testamento para colocar aqui nesse capítulo, ele seleciona 4 itens que são absolutamente centrais para entendermos o sentido da caridade, que é exatamente fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva e cuidar dos pobres e extorpeados, ou seja, fazer o bem sem esperar retribuição. Aqui agora a gente não vai, nós não vamos nos deter nesse comentário sobre esses 4 itens, mas é preciso ah, sinalizar que eles cobrem, né, o sentido geral da ideia de caridade. E nesse primeiro, nós temos uma ideia muito importante, né? A ideia de fazer o bem sem ostentação, não mostrar aquilo que fazemos. Porque, no fundo, não é o aplauso do mundo que nos interessa. O que nos interessa é o bem, é que o bem seja feito. Se a gente observa isso, se os outros observam isso ou não, se os outros percebem a nossa ação ou não, isso não importa. O que importa é que diante da lei de Deus, diante de Deus, diante de nós mesmos, nós estamos justificados, num certo sentido, porque estamos cumprindo, né, os deveres morais que a cada um de nós cabe. Muito bem, isto posto, vamos começar então a ler a mensagem do Evangelho no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Vamos ler aqui a passagem de Mateus. Mateus, capítulo 6, itens 1 a 4. Diz assim: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita,
a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, aqui, muito claramente, a gente tem a ideia de que ah, quem faz o bem para ser visto pelos outros já recebeu a sua recompensa, a recompensa do aplauso do mundo, né? A ideia de que a sua personalidade está sendo exaltada. A exaltação da personalidade nada mais é do que o orgulho. Então, quando nós fazemos o bem para ser visto pelos outros, então nós estamos numa ação orgulhosa. E o que Jesus nos fala, quando derdes esmola, né? Faça isso em segredo. Deus vai nos recompensar por aquilo que fizermos. Mas por que vai nos recompensar? Porque nós recebemos sempre o retorno daquilo que fazemos. Se fazemos o bem, teremos retorno da paz, da tranquilidade, do sentimento de dever cumprido, não é? Independente se os outros perceberam, se viram isso ou não. O que importa é a nossa ação e o cumprimento do dever. Muito bem, no item 2, a gente vai encontrar: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso que veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de testemunho. Aqui parece uma mensagem um pouco dúbia, meio contraditória, e Kardec não assinala essa possível contradição aqui, não entra em pormenores históricos para assinalar essa ideia de que, ao mesmo tempo que Jesus diz não diga para ninguém, né? Jesus não quer, não está interessado na glória daquela cura. Ele diz, vai e mostra-te aos sacerdotes. Quer dizer, qual o sentido do mostrar aos sacerdotes? A mim me parece que, como ele estava curado e, num certo sentido, voltaria à sociedade, era preciso dar um testemunho, né, à sociedade, dar um retorno à sociedade, né? Então ele se apresenta aos sacerdotes para poder reintegrar-se à vida social e oferece um dom prescrito por Moisés para que o sirva de testemunho, né? Como sendo uma forma de reinserção social e não de exaltação daquilo que Jesus fez, né? Muito bem. Então, essa passagem, mais uma vez, reitera a ideia simplesmente de que Jesus não procurava, né, a glória por ter feito a cura e também, num certo sentido, nos recomenda que não façamos da mesma parte, da mesma sorte, né? Muito bem. O que nos diz então Kardec? O que Kardec comenta dessa passagem? Diz assim: há grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Constitui sinal incontestável de grande superioridade moral, porque para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao sufrágio divino prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse. Então, observa aqui uma questão muito importante, né? Quer dizer,
Mesmo que você diga que você acredita na vida futura, mas se continua esperando mais a recompensa, né, o aplauso dos homens do que o de Deus, então, na verdade, você age como se acreditasse, mas não acredita, né? Acredita na própria ideia de Deus e da sua justiça, né? Ah, o que Kardec está chamando a atenção é que é muito forte em nós essa vontade de receber do mundo a recompensa. Essa ideia do apego às coisas materiais, à vida material, a ideia de que é na vida material que nós temos que encontrar a nossa felicidade, né? No aplauso do mundo, nas coisas do mundo, do ganhar o mundo. E quando nós renunciamos a essa satisfação, né, nós estamos dando prova de que nós sabemos que em algum momento, né, nós receberemos de Deus o retorno daquilo que fazemos. Mas é importante entender que esse retorno pode ser na vida espiritual, pode ser na vida material, pode ser instantaneamente, porque você faz e sente na hora aquele sentimento, né? Aquela vibração positiva, aquele sentimento de paz, a, a sua própria vida transcorre de forma mais tranquila. Então, continua Kardec. Quantos há que só dão na expectativa de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido, que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus não lhes deve mais nada. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, mais uma vez aqui, essa ideia, né, agora acrescida de, é, da expectativa de receber do beneficiário um agradecimento, né? Como é comum a gente fazer alguma coisa esperando que a pessoa pelo menos agradeça aquilo que a gente fez, o esforço, o tempo, a energia que nós gastamos. Afinal de contas, né, a pessoa não vai dar nem um obrigado, nem falar nada. E às vezes a gente faz só para que a pessoa venha nos agradecer, né? E a gente se sente, então, justificado, né, com isso. Outro comportamento bastante é, comum entre nós são aquelas pessoas que dão quando os outros estão olhando, mas privadamente não fazem nada a ninguém, né? Mais uma vez, esperamos apenas o resultado das coisas da terra e não do céu. E aí, né, Kardec vai além daquilo que Jesus diz, né? Não apenas quem assim o procede já recebeu sua recompensa, mas também será punido pelo seu orgulho, né? Então, aqui é uma ressalva bastante forte para a gente. Continua Kardec. Não saber à mão esquerda o que dá à mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia ou simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos. Estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Então, tá aí, né? Mais um.
um comportamento criticado aqui por Kardec. Aquele que faz o bem de forma oculta, mas esse oculto não é tão oculto assim, né? E deixa aparecer um pedacinho de maneira que as pessoas possam ver, possam observar, então possam dizer, mas não foi você que fez? Mas não foi você que ajudou? Mas não foi você que, né? E aí a pessoa, pronto, né? A pessoa se sente é, contemplada com aquele comentário. E Kardec, então, critica duramente essa posição, dizendo que são benfeitores orgulhosos, são depreciados entre os homens, que não será perante Deus, né? Muito bem, vamos continuar a leitura da página, então. Qual será, então, a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre quem o recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo? Ó, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porque se vê privado da doce satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, caíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que praticou não resulta em nenhum proveito para ele, pois que o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Então, outro comportamento aqui criticado por Kardec, a ideia de você exigir, né, mostrar para o outro o quanto você fez, o quanto ele lhe é devedor, o quanto você deveria ser é, agradecido, né? Quanto a pessoa deveria ser agradecida a você por tudo que você fez por ela, né? E se você assim não faz, isso é um golpe, né? Um castigo para o seu orgulho. Você que esperava receber a recompensa da terra, nem isso você recebeu, né? Então agora ele vai começar a mudar o tom da conversa depois de já ter feito as suas ressalvas sobre os comportamentos criticáveis, né? Vamos ver aqui o que ele vai trazer no próximo parágrafo. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira de prestá-lo, é humilhar quem o recebe, e é sempre orgulho e maldade humilhar os outros. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele que presta o serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então veja que agora é, Kardec traz elementos extremamente importantes para a gente entender a forma de fazer caridade segundo o Espiritismo. Então, ao mesmo tempo que a caridade material é caridade moral. E como fazer isso? Não é? Ao mesmo tempo, caridade material e caridade moral. Então, ele diz:
É resguardar a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem. Aí, como é que isso é feito? Por que que ele está falando isso? O que que faz com que a caridade material que eu faço para o outro resguarde a suscetibilidade do beneficiado, né? Não fira o seu amor próprio e salvaguarde sua dignidade. É fazer com que a caridade seja uma forma de serviço, né? Então, ao invés de eu dar uma esmola, né? Então ele diz, ó, presta atenção, aceitar um serviço é coisa diversa de receber uma esmola. Então, ao invés de eu simplesmente dar alguma coisa para a pessoa, como uma esmola, eu ofereço um serviço para que a pessoa consiga, por ela própria, alcançar aquele benefício. É exatamente esse movimento que faz com que a pessoa reconheça que ela teve um esforço para conquistar aquilo que ela precisava. E isso resguarda a sua suscetibilidade, ah, preserva o seu amor próprio e salvaguarda a sua dignidade. Então, observe, sempre que a gente puder, ao invés de dar, oferecer um serviço, aí estamos é, dentro dessa chave que Kardec nos orienta. Aí ele vai falar o contrário. Ora, converter o serviço em esmola pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe e é sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. Então, se você pode dar o serviço, mas simplesmente oferece uma esmola, não é? Se ao oferecer a esmola você ainda mostra para ele tudo que você está fazendo, o quanto ele deve se tornar agradecido, devedor daquilo que você faz, etc, etc, você, em vez de levantá-lo, você está o rebaixando. E continua Kardec. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício. Então, eu tenho que fazer de uma forma que ele não perceba que está sendo beneficiado, em evitar até a simples aparência capaz de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então, dissimular o benefício. Como é que eu dissimulo o benefício? Não é benefício. Você está fazendo, você está se esforçando num serviço, então isso não é benefício, não é? É, é... Muito bem. Continua Kardec. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, coloca o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele que presta o serviço. Essa última parte aqui, eu acho a parte talvez mais importante dessa mensagem, né? E se a gente pouco vê a, os, as iniciativas espíritas transformando esmola em serviço, não é? Ao contrário, é, tudo que é feito é sempre para mostrar que os trabalhadores estão se esforçando, estão fazendo o máximo por aqueles que recebem os benefícios da assistência social espírita. Então, a gente pouco vê esse movimento de fazer com que as pessoas, né, através do serviço, conquistem aquilo que elas necessitam. Mais ainda, a gente vê menos ainda, né, essa inversão de posições. Quando o benfeitor
invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Então, eu gosto de dar o exemplo de quando a gente sabe que tem uma pessoa em necessidade, você quer ajudá-la. Então, você transforma a ajuda em serviço e diz para ela: Poxa, eu sei que você faz isso tão bem e eu estou precisando tanto disso. E quando você diz eu estou precisando tanto disso, você que quer ajudar aquela pessoa aparece para ela como sendo beneficiado. Vem me ajudar porque eu preciso disso que você faz tão bem, né? Então, a pessoa ela vai começar a dizer para você quais são as condições que ela tem para te ajudar, né? Já que você precisa tanto daquilo, mas no fundo, no fundo, né? O que você fez foi inverter os papéis propositalmente para que a ajuda, primeiro, se convertesse em serviço e que ela não aparecesse como ajuda, e sim como um serviço de alguém que está te ajudando, enquanto, na verdade, você está querendo ajudar aquela pessoa. Então, a dissimulação do bem que a gente faz para que não apareça para ninguém, nem mesmo para o beneficiado, que ele está sendo beneficiado, é a verdadeira ideia do não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Muito bacana isso, né? Essa mensagem. E o que a gente observa é o quanto ela é pouco refletida e o quanto ela não tem ainda tido o impacto necessário sobre os trabalhos e sobre as formas de ação, né? Ah, pelo menos a- ao que a gente observa, né? As ações institucionais, o quanto ela não ainda não entrou, né? No conjunto de reflexões institucionais dos centros espíritas. Mas fica aí a reflexão para a gente, para que a gente possa se beneficiar dessa mensagem, se beneficiar desse capítulo, que é muito importante, e a gente deve ler, então, também as outras mensagens, para ver, além da ideia do serviço, a ideia de dissimular o benefício que fazemos, não mostrar aos outros aquilo que fazemos, né? Além disso, o que mais Kardec nos ah, aconselha, né? Nos orienta dentro da prática da caridade, tá certo? Espero que esse comentário tenha te ajudado, que ele sirva para sua reflexão, pedindo a Deus que te abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós que agora paramos esse instante para fazer esses estudos do Evangelho. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo.